Muito boa noite a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha através do canal Yas de Chakra. É uma satisfação estar contigo neste momento. Quero começar já te convidando para se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Também para que você, ao final desta pregação, se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, nós agimos de modo democrático, então você também pode dar o seu dislike, tá bom? Mas também eu quero te convidar para ativar o sininho das notificações, pois ele é muito importante para que você receba a cada novo vídeo postado, você receba o comunicado, a ciência imediata, e assim você possa se alimentar de mais um material da Palavra de Deus. Nessa hora, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, tá? Para que juntos possamos ler a Palavra do Senhor e que Ele possa nos falar através da sua Palavra nesta noite. Toma a sua Bíblia, abra lá no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mas antes de adentrarmos e lermos o texto, vamos falar com Deus. Firmos nas nossas frontes. Santíssimo e amado Pai, a Tua Palavra se encontra aberta, aqui e nos lares dos nossos ouvintes. E eu te peço nesta hora, que Teu Espírito Santo, o qual inspirou os apóstolos, os profetas no passado, Ele possa iluminar a nossa mente nessa hora, para que possamos compreender a Tua Palavra e assim possamos viver transformados a cada dia por ela. Oramos-te no nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa noite fala o convite mais que especial. Quem nunca recebeu um convite, seja para um casamento, para uma formatura, para um aniversário, talvez um convite de emprego? Todas as vezes que você recebe um convite, você se alegra, porque neste convite vem embutido, vem imbuído a mensagem de que você é especial, de que aquela pessoa se lembrou de você, e você vai ter a oportunidade de desfrutar deste convite que lhe foi oferecido. Nessa noite, Jesus tem um convite para você. E esse convite, ele é mais do que especial, porque Ele vai te conceder a oportunidade de você ser suavizado dos seus problemas. Vamos ler? Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A quem Jesus destinou, naquele momento, estas palavras? Quem eram as pessoas que ouviram esse convite de Jesus naquele momento? Será que foram os 12 discípulos apenas? Bom, é certo que ao longo do seu ministério aqui na terra, Jesus era cercado, era seguido por uma multidão de pessoas. Pessoas com características, pessoas com interesses dos mais diversos. Pessoas que viam em Jesus a solução para os seus problemas. Para uns, Jesus era o médico que poderia e curaria as suas enfermidades. Um exemplo disso está na mulher com o fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todos os seus haveres com os médicos daquela época e não tinha resolvido esse problema. Mas ela tinha fé em seu coração que ao ter um encontro com Jesus, se ao menos ela tocasse nas vestes, ela seria curada.
Para outros, Jesus era a ressurreição dos seus entes queridos. Podemos citar como exemplo Jairo, o chefe da sinagoga, que ao ter a sua filha enferma e falecida, ele buscou Jesus e Jesus ressuscitou a sua filha. Para outros, Jesus era o alimento material, era o único que iria saciar a sua fome naquele momento. Podemos falar isso de muitos daqueles que estavam na segunda multiplicação dos pães e peixes. Muitos daqueles que foram lá não foram só pela palavra, foram pelo pão que Jesus multiplicou. Para outros, Jesus era a libertação. A libertação de um mal que os atingia, que os afligia. Como exemplo disso, podemos citar o homem, o pai, que levou seu filho e Jesus livrou aquela criança, aquele jovem, de um demônio que o atormentava há muito tempo. E o seu pai já não tinha mais o que fazer. Viu em Jesus a esperança e por isso buscou Jesus. Para outros também, Jesus era a possibilidade de pertencer a uma família. Um exemplo? Os endemoniados de Gadara. Aqueles homens possessos de uma legião de demônios, eles não tinham mais uma família. A família não queria eles mais próximo deles, a sociedade não os queria próximo dele. Mas, quando eles tiveram um encontro com Jesus, e Jesus os libertou daqueles demônios, a primeira coisa que eles quiseram, amigos, foi estar com Jesus. Porque estar com Jesus lhe dava a ideia de pertencer a uma família. Pertencer a alguém que os amava e que os aceitou ainda quando estavam endemoniados. Dentre outros motivos, as pessoas procuravam Jesus. Foi essa multidão, que seguia Jesus. Foi essa multidão com mais diversos problemas, com as mais diversas complexidades, a quem Jesus destinou essa frase, esse convite precioso e personalíssimo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, ele não disse aos discípulos, vinde a mim. Ele disse todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E essas pessoas, elas estavam certamente cansadas. Elas estavam cansadas da vida que vinham levando naquele momento. Mas Jesus, como sempre, com um olhar terno, amoroso, que via além daquilo que se mostrava, sabia que aquelas pessoas estavam cheias de problemas, de amarguras, de dores, e que Ele era a solução para eles. No verso 29, Jesus diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Você já se perguntou o que é um jugo? Você sabe o que significa um jugo? Pois bem, jugo é uma peça feita de madeira, a qual é utilizada para unir dois bois, para que eles andem no mesmo compasso, na mesma sintonia, em paralelo, em um sincronismo, de modo a permitir que o homem do campo possa lavrar a terra. Esses bois eram utilizados para arar a terra ou para puxar uma carroça. Pois bem, com esse jugo preso ao pescoço de um e de outro, eles andavam em sintonia. Eles andavam em paralelo. Eles andavam no mesmo compasso. Não existia possibilidade dos bois presos ao jugo, um ir para a esquerda e outro ir para a direita. Não existia possibilidade de um andar e outro ficar parado. Não existia a possibilidade de um agir diferente. Eles precisavam andar na mesma sincronia. E Jesus, ao fazer esse convite, ele diz para aqueles que o ouviam: o meu jugo é suave. E aquelas pessoas que ouviam Jesus
sabiam muito bem o que é ter um jugo, mas não o jugo que Jesus oferecia. Bom, nos dias de Jesus também existia uma espécie de forca utilizada pelos romanos. Lembre-se que nos dias de Jesus, quem dominava o mundo, quem coordenava o mundo conhecido eram os romanos. Muito bem, eram os romanos. E eles utilizavam essa espécie de forca para humilhar, para constranger aqueles inimigos que eram vencidos nas batalhas, os despojos de guerra que falam no Velho Testamento. Essas pessoas eram ainda mais oprimidas pelos romanos quando eles faziam elas passar por debaixo do jugo. Mas nós vemos aqui também que Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, e que nós acharemos descanso para as nossas almas se formos até ele e aceitarmos o convite de carregarmos esse jugo. Pois bem, quando você lê ou quando você ouve a palavra jugo, o que lhe vem à mente? A mim vem a ideia de submissão. Vem a ideia de obediência, não por amor, mas por obrigação. A mim vem a ideia de autoridade, uma autoridade imposta. A mim vem a ideia de domínio. A mim vem a ideia de opressão, de sujeição. Estes ou estas são as ideias que me vêm à cabeça quando ouço a palavra jugo ou quando a leio. Já quando falamos em descanso, essa palavra me remete à ideia de sossego. Me remete à ideia de relaxar, de trégua, de tranquilidade, de pausa, de folga. Essas são as palavras sinônimos de descanso que me vem à ideia. Pois bem, se julgo, me vem a ideia de submissão, obediência, opressão, e descanso me vem a ideia de tranquilidade, de sossego, de folga, de repouso. Então podemos dizer que julgo e descanso são palavras que se encaixam, são sinônimos, elas se conciliam facilmente? Eu creio que não. E aquelas pessoas que estavam a ouvir Jesus falar, aquelas pessoas que estavam ali a observar as palavras do bom e amorável Mestre, elas estavam submissas a pelo menos 3 jugos. O jugo do pecado, o jugo do Estado romano, que era cruel e enfático sobre eles, exigindo impostos altíssimos e sujeição às ordens, às leis de Roma, e também aos líderes religiosos da época. Muito bem, é isso mesmo. Eu falei aos líderes religiosos porque os fariseus criavam regras e normas que tornava ao judeu comum praticamente impossível se aproximar de Deus, praticamente impossível servir ao Criador. Nós podemos ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 9 a 13. Eu quero ler com você rapidamente. Mateus, capítulo 9, capítulo 12, versículos 9 a 13, que diz o seguinte: Tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito
curar ao sábado? Jesus respondeu-lhe dizendo: vós, será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, está a cair em uma cova, não fará esforços, para tirá-la dali. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Veja, os fariseus, eles tinham, dentre outras normas, que fazer o bem, curar alguém no dia de sábado, era uma transgressão ao quarto mandamento. Para eles, a prática de Jesus de curar aos sábados era uma blasfêmia, era uma transgressão ao decálogo. Mas Jesus, que veio a este mundo para justamente nos mostrar como de fato deveria ser cumprida, seguida, observada a sua lei, ele veio para ampliar o conceito de observância da sua lei, mostra a eles que as regras que eles criavam eram mais embaraçosas do que uma forma de proporcionar o acesso do pecador ao seu Salvador. Pois bem, essas pessoas, elas estavam sob o jugo desses 3 tipos que eu falei aqui, Pecado, o Estado de Roma e os líderes judeus daquela época, os fariseus. Mas Jesus vem e mostra para eles que eles tinham a oportunidade de se livrarem de toda aquela opressão, de todo aquele peso que eles carregavam sobre os seus ombros. E a oportunidade que eles tinham era aceitando o jugo de Jesus. Jesus veio para ensinar como deveriam agir. Jesus veio ensinar como é que eles poderiam se libertar do fardo que eles carregavam. Nesta noite, eu não sei qual fardo que lhe oprime. Não sei qual o jugo que você carrega. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa. Talvez você esteja com algum problema de saúde. Talvez você esteja com algum problema de relacionamento familiar com a sua esposa ou com o seu esposo, com o seu filho. Talvez você esteja com algum problema no seu trabalho. Talvez você esteja com alguma dificuldade financeira. Talvez seja um problema emocional. Pode ser que seja, inclusive, um problema espiritual, meu irmão. Mas o mesmo Jesus que naquele dia disse àquela multidão que estava repleta de pessoas com os mais diversos problemas, ele disse: vinde a mim, todos vocês, porque eu vou aliviar os seus fardos. Eu vou dar a vocês o meu jugo que é suave. Ele diz a você também nessa noite: aceite o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. E o jugo de Jesus é a sua vida de perfeição. Durante os 33 anos e meio que ele veio aqui nesta terra, entre nós, ele não deixou uma única vírgula que possa demonstrar que Jesus errou, que Jesus pecou, que ele não amou o Pai, que ele não nos amou. A prova máxima, cabal de tudo isso se encontra no seu sacrifício, onde ele suportou o que era nossa responsabilidade, que era minha e sua, para que eu e você tenha a vida eterna. Então, nessa noite, ele oferece a mim e a você o convite mais especial, o convite da vida eterna. E você pode aceitá-la
ou não. Lembre-se que no período antediluviano, quando Deus convidou Noé para que Noé fosse o empreendedor do serviço que ele tinha, a construção da arca, ele deu a Noé 120 anos. E ao longo daqueles 120 anos, Noé pregou para aquele povo. Ao longo daqueles 120 anos, Noé suplicou para aquele povo. E quando a obra da arca foi concluída, quando todos os animais adentraram na arca, quando Noé e sua família adentraram aquela arca, o anjo do Senhor veio e fechou a porta pelo lado de fora. A porta foi fechada por fora e não por dentro, para que Noé não se compadecesse e abrisse a porta. Meu amigo e a minha amiga, eu quero dizer a você o seguinte: o convite de Jesus, ele está feito para mim e para você. E ele vai permanecer válido, até que você durma na sepultura, até que você morra, se ele não voltar antes. Porque depois que você morrer, se você não aceitou o convite, meu amigo e minha amiga, você não vai ter outra oportunidade. Mas, se você estiver vivo, quando ele despontar nas nuvens do céu, o convite terá cessado para você e para mim, antes de você o enxergá-lo. Porque a Bíblia diz que chegará um momento onde Deus selará o seu povo. E o selamento é justamente o encerramento do convite. Pois, lembre-se, entre o momento que o anjo fechou a arca e o momento que a chuva começou a cair na terra, passaram-se 7 dias. Não foi de imediato, passaram 7 dias. E Deus irá encerrar a validade do seu convite para mim e para você, antes que ele apareça nas nuvens do céu. Então, como você não sabe o dia que você vai morrer, como você não sabe o dia que Jesus vai voltar, o convite precisa ser aceito hoje. O convite precisa ser aceito hoje. Você não pode se dar o luxo de recusar o convite. Se alguém te oferecesse um convite hoje para você trabalhar na empresa dela, ganhando o dobro do salário que você recebe hoje, com o dobro de benefícios, você porventura diria: deixe para a próxima? Você porventura diria: hoje não? Com certeza, no momento que nós estamos vivendo hoje, em uma dificuldade financeira, em uma crise econômica latente, você aceitaria o convite de imediato. Então, por que não aceitar o convite de Jesus nesta noite? Por que não aceitar o convite dele da vida eterna nessa noite? Por que não se dispor dos seus fardos, dos seus problemas e aceitar o jugo de Jesus, a sua vida de retidão, a sua vida de santidade, a vida eterna que ele está lhe oferecendo? Certo de que o Espírito Santo continuará trabalhando na sua vida e de que você irá aceitar o convite que Jesus se faz nesta noite. Eu te convido, nesta hora, a juntos cantarmos o hino de número 175. Ele tem por título Manso e Suave. É a forma que Jesus se chama. Manso e suave. Suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera velando, vela por ti e por mim. Vem já. Alma cansada, vem já.
suave, Jesus tá chamando. Chama, ó, vem, pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando. Chama, ó, vem, pecador. Ó, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando. Chama, ó, vem, pecador. Após ter cantado esse belíssimo hino, eu apelo a você outra vez. Aceite hoje o convite de Jesus. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois o sim que você pode dizer a Ele hoje. Ele quer transformar a sua vida nesta noite. Ele quer ser o Senhor da sua vida nessa noite. Ele quer te dar a oportunidade de você caminhar doravante, sem mais os fardos que você carrega a lhe sufocar. Ele quer que a justiça e a graça dele lhe seja o guia de agora em diante. Vamos orar e vamos fechar o aceite ao convite com esse pedido ao Espírito Santo que Ele continue contigo de hoje em diante, até você ver Jesus voltar nas coisas. Feche seus olhos. Amado Deus, o Teu convite foi feito nesta noite, a mim, como a todos aqueles que nos assistiram. O Senhor tem feito este convite ao longo da nossa história, para que possamos nos desapegar dos problemas que nos cercam, que são muitos, Pai. O Senhor não nos chama a primeiro nos purificar dos nossos problemas, dos nossos pecados, mas nos convida a irmos a Ti, do modo como nos encontramos. Que o Senhor é que irá fazer a obra de transformação. Por isso, te peço nessa hora, Senhor, por todos aqueles que, ouvindo a Tua palavra, aceitaram o convite de carregar o seu jugo, que é suave e leve, e nos oferece descanso. Te peço que o Espírito Santo, que começou essa boa e maravilhosa obra de transformação em nossos corações, que Ele possa continuar
seja até o momento que descansemos no pó da terra até a tua volta, ou se estivermos vivos até o dia que o Senhor despontar nas nuvens do céu para nos buscar. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua longanimidade, pela tua misericórdia e pela tua graça infinita. Te pedimos nesta hora que continue conosco, que seja o nosso Senhor, o nosso Salvador e Redentor. Oramos-te, Pai, agradecidos pelos méritos, pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Amém.